Vamos terminar nosso assunto da República Velha falando de como estava a sociedade. Nós temos aí dois cenários, nas cidades e no campo. Lembrando que no início do século XX, grande parte da população brasileira ainda vivia no campo, mas muitos começaram a ir para as cidades por causa do desenvolvimento industrial, né? Nas cidades, nós tínhamos essas três classes. A classe dominante, que eram os grandes fazendeiros de café, ricos, e também os banqueiros e as pessoas que começaram a investir na indústria. A classe média eram as pessoas que médicos, militares, dentistas, pessoas que trabalhavam com artesanatos, né, que nós chamávamos de artesão. E também tínhamos os operários, que eram as pessoas que mais sofriam na época, porque não tinham condições de trabalho, não tinham direitos trabalhistas, e entre eles estavam alguns imigrantes e a população brasileira, ex-escravos, pessoas que saíram do campo e migraram para a cidade, e assim vai. Todos eles viviam em condições muito precárias, e diante dessa precariedade e de toda uma opressão social, começaram a surgir revoltas. As revoltas que aconteceram na cidade foram as principais, né? A revolta da vacina e a revolta da chibata. A revolta da vacina acontece num período em que havia uma grande quantidade de pessoas que estavam com a febre amarela, e com a descoberta da vacina, o governo, o presidente da época, criou a obrigatoriedade de vacinar a população, mas sem esclarecer essa necessidade. E o povo, que já vivia oprimido, se viu obrigado a tomar uma vacina até com acompanhamento policial. Então aconteceu uma grande revolta e o Rio de Janeiro se tornou um verdadeiro cenário de guerra. E aí o governo oprimiu todo esse movimento, muitas pessoas morreram, muitos foram presos e acabou com a obrigatoriedade, né? Mas levou a muita violência. Também temos a revolta da chibata. Foi feita por marinheiros. Esses marinheiros, que eram da classe mais baixa, lá da patente, né, mais baixa da marinha, eles, quando faziam alguma coisa errada, eles eram punidos com chibatadas, igual na época da escravidão. Porque junto a esses, nós tínhamos essas mesmas pessoas que vieram do campo, que eram de classe mais simples, que não tinham estudo, que não tinham dinheiro, e tínhamos também os ex-escravos. E eles eram tratados com tanta violência. Então, eles se revoltaram, tomaram os navios, expulsaram as pessoas os seus líderes, quem não queria sair, eles mataram, e exigiram o fim desses castigos corporais. O governo também sufocou esse movimento e prendeu, né, matou e acabou com tudo. Mas eu acho que aqui não fala, deve ter acabado um pouco essas chibatadas, né? Porque não se fala, mas deve ter acabado. Outras revoltas que aconteceram foram no campo. Temos elas, a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. Canudos aconteceu na Bahia, o líder era Antônio Conselheiro, e aí ele era um monge, e pregava que vinha para acabar com os problemas sociais, acabar com as leis que a República havia inventado, que queria que voltasse a monarquia. Então ele andava do real ao surreal, porque ele sonhava que quem voltaria para governar o Brasil seria um rei português que havia sumido no século XVI. Então era meio fantasioso. Mas ele convenceu milhares de pessoas que não deveria seguir as regras do governo federal, governos estaduais e coronéis. Essas pessoas começaram a viver em comunidade, partilhando tudo o que produzia, tudo o que consumia, e começaram a ficar alheias às ordens do governo. O governo mandou soldados para lá algumas vezes, foram destruídos, né, pelos moradores de Canudos, até que o momento em que o governo mandou milhares de soldados, e lá aconteceu essa guerra, e mais de 4.000 pessoas morreram na época. Dentre elas, Conselheiro. Falam que Conselheiro não morreu no conflito, ele morreu lá de morte natural, mas ele morreu durante esse conflito, e aí Canudos foi destruído.
A Guerra do Contestado acontece por causa da contestação de terras entre Santa Catarina e o Paraná e também por causa da desapropriação de algumas terras para a construção de uma estrada de ferro por uma companhia norte-americana. Também aqui nós temos a figura de um monge, né, o José Maria, que junto com uma parte da população que vivia nessa região começou a fazer um movimento de contestação e eles foram ao combate contra policiais da região. Nesses primeiros combates, o José Maria foi morto, mas logo foi substituído, e aí com o passar do tempo esse movimento foi sendo sufocado, até que se chegou a uma partilha real das terras, ok? Passamos aqui para a década de 20, a última década da República Velha, que nós vamos falar sobre o fim das oligarquias, né? Na década de 20, aconteceram muitos problemas que acontecia fora do país e também dentro do país propiciaram a guerra do Estado oligárquico. Nesse período ocorreu o fortalecimento da burguesia industrial paulista, que discordava do domínio da oligarquia cafeeira. Eles discordavam porque eles também queriam uma parte desse poder, né? Tivemos o tenentismo, que foi um movimento político-militar que pretendia realizar mudanças na sociedade brasileira, diminuindo o poder das oligarquias e acabando com a corrupção eleitoral. Eles queriam o voto secreto e não mais o voto aberto, que era o voto de cabresto. Planejavam o voto secreto e contou com a simpatia dos setores médios da sociedade e da classe operária. Então, esse movimento tenentista ele teve apoio dessas duas classes aqui. Também combatia o coronelismo e as eleições fraudulentas. Estão ligadas a esse movimento tenentista a revolta do Forte de Copacabana, ou os 18 do Forte, e a Revolução de 1924. Também aconteceu a Coluna Prestes, que foi um agrupamento de militares e simpatizantes que passou a percorrer o Brasil pregando a revolução contra o governo dos cafeicultores e das oligarquias. A marcha percorreu mais de 20 mil quilômetros por 647 dias e terminaram na Bolívia, onde conseguiram asilo político. Também, gente, nós temos a crise da cafeicultura. Por causa de grandes produções, tinha café sobrando, muita gente produzindo e o café sobrando, e os países não estavam mais comprando o café porque eles tinham acabado de sair de uma guerra, que era Estados Unidos e Inglaterra, então eles diminuíram o consumo. Para isso, o governo começou a emitir mais dinheiro, pegar mais empréstimos para ajudar os cafeicultores e o país entrou em crise, causando inflação, que é a perda do valor do dinheiro, e carestia, quando as coisas começam a ficar mais caras do que o dinheiro pode comprar. Uma nova superprodução em 1928, dessas que acabei de falar, e a crise de 1929, que nós chamamos de New Deal, que foi a queda da Bolsa de Valores de Nova York, provocaram